Pessoas, vamos fazer agora um review dos episódios 6 e 7 da Casa do Dragão, House of the Dragon, para saber o que aconteceu e dar um parâmetro aí de contar a história até agora. Então vem comigo. I promise you in time, you and I together will prevail. Pessoas, House of the Dragon deu outro salto temporal, mas agora de 10 anos, e com isso a gente teve uma mudança de elenco também. Então, personagens novos também entraram e algumas coisas na trama, algumas resoluções apareceram. Então, vamos dar uma olhadinha que eu vou comentar um por um agora. O Viserys, o nosso rei aí, o cara tá mais acabado que outra coisa. O cara perdeu um braço, o cara tá super doente, o cara fica se arrastando ali pelo castelo. Ele sente falta da primeira esposa dele, né, que a gente lembra que no primeiro episódio ele praticamente sacrificou ela à morte ali, tentando fazer com que o filho homem dele nascesse, e ele sente falta dela. Ele também chamou de volta o Otto Hightower para ser mão do rei, depois que o outro foi morto, meio que amando da esposa dele, meio que amando da Alicent também, e ele não consegue resolver conflito nenhum nessa tranqueira desse reinado dele, não faz nada, então o cara tá ali meio que perdidão. E a Rhaenyra é quem inaugura essa nova fase logo na cena de parto dela, de um dos filhos. Ela tem 3 filhos, agora interpretada por Emma Darcy, e tá entregando super bem a personagem, uma ótima atriz que entrega sempre as cenas, principalmente as cenas dramáticas, ela entrega super bem. Ela tá casada com o Laenor Velaryon, né, agora, só que há uma suspeita, uma fofoca que rola no reino de que os filhos não sejam do Laenor, mas sim do cara da guarda, mas assim, na verdade, realmente eles não são do Laenor, e logo que ela tem esse filho, a Alicent pede que ela leve ali o filho para ver, para confirmar que realmente ele não é filho do Laenor. Ela tem vários problemas ali. Primeiro, que ela tem aquele acordo que ela fez com o Laenor de que ele pode seguir a vida dele, ela segue a vida dela, mas eles fazem aquilo ali meio de fachada, então é algo meio esquisito ali, né? E ela com os filhos dela, ela tem que gerir ali o conflito, porque os filhos dela não se dão muito bem com os filhos da Alicent. Esse daí é um ponto que mais pra frente vai gerar uma treta absurda, mas daqui a pouco eu comento. E o Daemon, né? O Daemon parece que deu uma sossegada, né? Passou 10 anos morando em Pentos com a Lena Velaryon, casado com ela, e no parto do seu último filho, infelizmente, o parto não dá muito certo. A Lena, ela realmente fica muito mal e ela se sacrifica. Ela vai na frente da Vhagar, da dragão ali, pede para que ela queime ela viva, e o Daemon vê tudo isso, né? E ele se sente super mal com essa situação, e agora ele vivendo sozinho com as crianças, e depois ele vai ter um reencontro com a Rhaenyra aí, que a situação fica um pouquinho diferente. Então eles se encontram, Rhaenyra e Daemon, eles têm aí a primeira noite deles, né? Uma coisa esquisitíssima, gente, porque aqui a gente tá falando, né, ele é tio da Rhaenyra, então a gente tá falando aqui de incesto, então negócio esquisito. Só lembrando, gente, não é romantizando nada não, isso daí na história, na ficção, já é visto muito de forma estranha, mesmo no mundo de Game of Thrones, isso já não é muito bem visto, já não é muito legal. Pra gente aqui piorou, né? Tem um problema ali, né? O problema, tudo bem, não tem mais Lena, mas tem o Laenor Velaryon, então eles têm que resolver esse problema do cara ali. E aí o que eles fazem? Eles fazem um esquema para simular a morte do Laenor, como se ele tivesse morrido, e é uma cena super legal, porque é uma cena super enigmática. Você no primeiro momento acha que na verdade o Daemon e a Rhaenyra estão conspirando para realmente matar o Laenor, e isso é o que fica meio na cara logo de início, mas no final do episódio você percebe, você começa a ligar os pontos e você vê que isso foi combinado entre todo mundo ali para simular a morte do
Lenor ele sair fora, viver a vida dele e a Rhaenyra e o Daemon enfim se casarem. Agora vamos para a personagem que é a mais ardilosa da série inteira, pelo menos até aqui é o que parece, que é a Alicent. A Alicent que tá casada com o Viserys, mas que a gente lembra lá da cena do casamento que ela ficou louca da vida porque ela descobriu que a Rhaenyra não é a amigona dela e que agora ela tá em um enfrentamento ali com os Targaryen. Então ela começa a espalhar esse boato de que os filhos da Rhaenyra não são do Lenor, mas sim do cara da guarda, né? E aí ela começa a conspirar nesse sentido e também em um determinado momento, porque ela quer o pai dela de volta ali no reino, ela sente muito falta do Otto Hightower ali junto dela, ela conspira a morte do outro irmão do rei e também do cara que seria o pai aí dos filhos da Rhaenyra. Então essa galera toda é morta e queimada num esquema de conspiração absurdo aí que a Alicent trama. Antes da gente falar aqui do próximo personagem, vamos só deixar claro que nessa segunda fase o foco muito grande é justamente nas crianças, nos filhos da Alicent e nos filhos da Rhaenyra. Então eles têm um embate ali, num primeiro momento você acha que é uma coisa meio de criança. Na verdade é um lance meio de criança mesmo, mas como eles veem aquela rivalidade muito grande entre as duas, eles compram meio que a briga para eles e a coisa começa a escalar e ficar mais séria. Então é aqui que a gente fala de Aemon Targaryen. O Aemon é o seguinte, ele é o segundo filho da Alicent com o Viserys. O Aemon, ele não tinha um dragão, então ele era zoado pela galera, a galera tirava sarro dele, meio que naquele esquema cruel que criança geralmente faz quando é menorzinha, assim, começa a tirar sarro, você não tem o mesmo videogame que eu, você não tem a mesma roupa que eu e tal, que também não é um negócio legal, não é algo bacana, mas é algo que pode ser controlado ali para não tomar proporções muito grandes. Mas aqui, como a gente está falando da Casa do Dragão, de House of the Dragon, todo mundo quer ir realmente lá para as coisas mais absurdas, desde queimar as pessoas até perder um olho, que foi o que aconteceu com o Aemon depois que ele consegue domar Vhagar, que é a dragão, né? Dragoa, que era a dragão da Lena, que depois que morreu, ela ficou ali, né? Meio jururu, a dragão ficou ali dormindo de boa, e ele vai numa cena uma cena bacana, ele consegue meio que conquistar a confiança da Vhagar e consegue ficar com a Vhagar. E logo depois que ele desce, ele começa a zoar toda a molecada lá, falando, agora eu tenho um dragão grandão, vocês não tem ninguém e tal, e começa uma pancadaria sem tamanho. Ele pega uma pedra, vai bater no outro moleque lá, quase matar o outro, e um vai lá, saca uma faca e arranca o olho dele. Bom, é aí que ele já fica sem um olho, mas depois tem um desenrolar dessa cena, que é uma cena típica, típica de novelão mesmo, típica de Avenida Brasil. O que acabou de servir? Esse é meu lugar! Você está na minha mesa! E eu não admito que você sente seu traseiro imundo na minha cadeira! Da galera toda reunida ali, o Viserys falando, quem que fez isso, quem que fez aquilo, quem que tá falando isso, quem que tá falando aquilo, e no fim das contas, para resumir o assunto aqui, o Aemon fala, mãe, deixa quieto esse negócio aí, eu perdi um olho, mas eu ganhei o maior dragão que existe no reino, pra mim tá de boa. E ele tá certo, porque realmente ele pegou o maior dragão que tinha, perdeu um olho ali, eu acho que não foi um preço tão alto assim, mas nessa cena também tem uma cena absurda da Alicent pegando a adaga e querendo matar a Rhaenyra e arrancando o sangue dela. Então é absurdo, e no cantinho tá lá o Daemon só dando risada, vendo a treta toda rolar, e ele de boa ali, sossegadão, porque o negócio não é com ele dessa vez. Galera, agora vamos lá para avaliação. Qual é a minha avaliação desses dois últimos episódios aí, dos episódios 6 e 7? Eu achei que o ritmo, depois que mudou
da primeira fase, que mudaram ali, que teve esse salto temporal de 10 anos, o ritmo ficou mais parecido com Game of Thrones mesmo. Acho que até mesmo a fotografia, a forma como eles estão gravando, tá bem parecido com Game of Thrones. Então a gente tem mais intriga de corte, a gente tem os personagens mais conspirando ali, a gente tem os diálogos um pouquinho mais ácidos ali dos personagens, e a gente vê uma mudança muito grande, principalmente da Alicent e da Rhaenyra, e eu acho que as duas atrizes que entraram agora, elas ficaram super bacanas, eu acho que tá entregando super bem. Então esse ritmo tá legal, é muito cativante, porque a cada episódio tem revelações, tem reviravoltas, situações, e que você não vê uma hora de episódio passar. Então, nossa, tá entregando super bem. E tem ponto negativo também, né? Um ponto negativo é justamente parte do ponto positivo. Justamente o fato de ter muitos saltos temporais, isso faz com que você não se acostume com alguns personagens. Por exemplo, vamos ver a Lena. Tiveram duas atrizes que interpretaram ela, 2 ou 3 atrizes, na verdade, e assim, elas ficaram com pouco tempo de cena e ela já morreu, e a gente queria ver mais dessa personagem. Outra coisa também, a gente queria ver um pouquinho mais de desenrolar até da primeira atriz da Rhaenyra e da Alicent. Então esses saltos temporais às vezes te tiram um pouco da história, porque você, quando você está super empolgado, quando você está engrenando ali na história, aí muda um personagem que seria super interessante de repente ficar mais tempo, ele morre logo de cara. Tudo bem, isso é impactante, mas acaba perdendo um pouquinho ali daquela conexão que você poderia ter mais com aquele personagem. E o outro ponto também, que aí é um ponto que é um problema, que foi um problema principalmente na penúltima e na última temporada de Game of Thrones, cenas excessivamente escuras. Meu amigo, minha televisão eu tive que ficar mudando lá de modo filmmaker para modo brilhante, para modo não sei o que, porque, cara, não dá para enxergar nada. E os caras gravaram, principalmente o 7º episódio, ele foi gravado de dia e eles colocaram um filtro para parecer noite. Tudo bem, nem vou entrar aqui no ponto, se tinha luz de um lado, tinha luz do outro, se foi bem filmado ou não. O meu problema não é nem esse, o meu problema é eu não consegui enxergar, eu não consegui ver, meu amigo, eu preciso ver. Mas foi feito, se visse numa tela de cinema, eu não vou ver numa tela de cinema. Tem gente que vai assistir no celular, então, assim, é complicado, galera. Então, eu acho que esse ponto aí, esse ponto técnico, eu acho que essa galera aí, o Spotnik, que é o cara que é o diretor aí, né, o showrunner, ele tem que ter um cuidado um pouquinho mais especial com relação a isso. Puxa, hoje assistimos a série em plataformas diferentes, HBO Max, né, então vamos dar uma atenção aí. Então eu acho que esses 2 pontos aí, às vezes te tiram um pouco até do sério, vamos falar a verdade. Você, meu amigo, o que você achou dos episódios 6 e 7 de A Casa do Dragão, House of the Dragon? Deixa aí nos comentários, converse comigo, coloca a sua opinião, se você curtiu ou não, pode discordar, não tem problema nenhum. Beleza? Semana que vem a gente tá de volta com mais avaliações aqui, né? Lembrando que a gente tá alternando entre A Casa do Dragão e O Senhor dos Anéis. Provavelmente semana que vem vamos ter o nosso último vídeo de Senhor dos Anéis. É o último vídeo, porque já foi o penúltimo episódio, vai entrar o último episódio essa semana, beleza? Semana que vem eu estou de volta, valeu, abraço, e não se esquece de se inscrever no canal também, deixar aquele like esperto, tô quase esquecendo de falar, valeu, abraço e fui!